o peso dos santos inocentes. O homem que guardava segredos nas mãos. Ricardo Vilela tinha 34 anos e as mãos marcadas por 2 ofícios, o de relojoeiro e o de homem que enterrava o próprio passado. Seu ateliê, um sobrado estreito no bairro do Bixiga, em São Paulo, cheirava a óleo de máquina e cera de abelha. As paredes, forradas de relógios desmontados, pareciam um cemitério de tempos suspensos. Cada peça que consertava era um ato de penitência silenciosa. Ele não acreditava em Deus desde os 12 anos, quando sua irmã mais velha, Marina, desapareceu após a primeira comunhão. A família jamais falou sobre o assunto. Seu pai, um homem de fé cega, morrera de cirrose 3 anos depois, e sua mãe, Dona Lourdes, transformará-se numa sombra que rezava o terço com os dedos trêmulos, como se as contas pudessem desfazer o que quer que tivesse acontecido. Ricardo aprenderá cedo que algumas coisas não tinham conserto. Até que 20 anos depois, um envelope amarelecido chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, uma foto em preto e branco. Marina, aos 16 anos, de vestido branco, sorrindo ao lado de um padre jovem, o mesmo que celebrara sua primeira comunhão. Nas costas da imagem, uma data e uma frase escrita à pressa. Ele se chama Mateus. Nasceu em 95. Procure o Mosteiro de Santa Clara, em Olinda. 2. A verdade é um relógio sem ponteiros. Ricardo não chorou. Sentou-se à mesa da cozinha, onde a luz da manhã cortava a poeira em lâminas douradas, e bebeu 3 dedos de cachaça pura. A dor não era nova, era apenas familiar, como o cheiro de mofo nas paredes do ateliê. Por que agora? Perguntou ao vazio. Sua mãe, que entrava com uma xícara de café tremendo nas mãos, não respondeu. Mas seus olhos, acossos, assustados, disseram tudo. Ela sabia. Você sempre soube, Ricardo não era de gritar. Mas sua voz soou como um tiro naqueles 2 cômodos apertados. Porra, mãe! Você deixou ela sumir. Dona Lourdes deixou a xícara cair. O café escorreu pelo chão como sangue. Era o padre Afonso. Ela sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Ele disse que se a gente falasse, Deus ia castigar a família. Que Marina tinha pecado e precisava se redimir longe daqui. Ricardo sentiu o estômago revirar. Redimir? Ela tinha 14 anos, mãe. Eu não podia fazer nada. O desespero de Dona Lourdes era uma coisa viva, que se debatia entre suas mãos enrugadas. Ele era homem de Deus. Todo mundo confiava nele. Ricardo pegou a foto, dobrou-a ao meio e guardou no bolso. Vou para Olinda. 3. O mosteiro e o menino que não tinha nome. Olinda era um sonho febril de ladeiras e cores. O mosteiro de Santa Clara, no alto, parecia uma fortaleza de silêncio. Ricardo chegou à noite quando as freiras já tinham se recolhido. O porteiro, um velho surdo, indicou-lhe a casa do padre Afonso com um aceno de cabeça. A casa era modesta, de paredes descascadas. Na varanda, um menino de uns 18 anos fumava um cigarro com as mãos trêmulas. Tinha os mesmos olhos de Marina. Você é Mateus? Ricardo não esperou resposta. Eu sou o irmão da sua mãe. O rapaz soltou o cigarro no chão, pisou com força. Ela está morta, disse, a voz rouca. Morreu quando eu nasci. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que? O padre disse que foi complicação no parto. Que ela escolheu me ter, mesmo sabendo que poderia morrer. Mateus riu, um som seco, sem alegria. Escolheu. Como se eu tivesse dado opção para ela. Ricardo queria vomitar. Cadê ele? O padre Afonso. Dentro. Rezando. Mateus apontou para a porta entreaberta, de onde vinha um murmúrio de orações. Ele sabe que você veio. Sempre soube que um dia alguém aparecia. Ricardo empurrou a porta. 4. A confissão que não salvou ninguém. O quarto cheirava a velas apagadas e suor velho. Padre Afonso estava ajoelhado diante de um crucifixo, as costas curvadas como as de um homem muito mais velho. Ao ouvir Ricardo entrar, levantou-se devagar. Ricardo Vilela disse, como se estivessem se encontrando num café. Finalmente. Você estuprou minha irmã. Ricardo não tinha plano, não tinha arma, não tinha nada além da raiva queimando sua garganta. E escondeu o filho dela aqui, como se fosse um cachorro vira-lata. O padre suspirou como se explicasse algo óbvio a uma criança. Marina era uma menina difícil, rebelde. Ela me provocou. Seu sorriso era doce, repugnante. Deus perdoa os pecadores, filho. Até os como você, que vem aqui com ódio no coração. Ricardo avançou. Não socou. Não gritou. Segurou o pescoço do padre contra a parede e apertou. Onde ela está enterrada? Sussurrou, os dedos afundando na pele flácida. O padre não lutou. Só sorriu, os lábios roxos, enquanto a vida ia embora. No pátio, atrás da capela, suas palavras eram bolhas de sangue. Debaixo do pé de jabuticaba.
Ricardo solitou-o quando ele parou de se mexer. Mateus estava na porta pálido. Você matou ele? Sim. Agora a gente vai ter que fugir. Sim. E se a polícia descobrir? Ricardo olhou para o corpo do padre, depois para o rapaz que era a sobra de sua irmã. Não vão. Ele pegou um isqueiro do bolso. Mosteiros pegam fogo o tempo todo. 5. O fogo que não purifica. Eles atearam fogo à casa com o padre dentro. As chamas subiram rápido, devorando madeiras secas e cortinas empoeiradas. Ricardo e Mateus assistiram do alto da ladeira, enquanto as freiras corriam em pânico e os sinos tocavam em alarme. E agora? Mateus perguntou, a voz trêmula. Ricardo não tinha resposta, mas tirou do bolso a foto de Marina e a entregou ao rapaz. Agora a gente vai embora. Pra bem longe. Mateus olhou a imagem, depois para o fogo. Você acha que ela tá em paz? Ricardo pensou nos relógios quebrados em seu ateliê. Pensou em como algumas coisas, uma vez desfeitas, não podiam mais ser consertadas. Não, disse finalmente. Mas eu tô. E enquanto o mosteiro de Santa Clara ardia atrás deles, os dois desceram a ladeira sem olhar para trás. Porque algumas verdades não são feitas para serem carregadas. São feitas para serem queimadas. Capítulo 7. O peso das cinzas. O vento trazia o cheiro de queimado, misturado ao aroma úmido da terra depois da chuva que não vinha. Os dois caminhavam em silêncio, os passos arrastados como se cada um carregasse mais do que apenas a mochila nas costas. Mateus apertava a foto entre os dedos, os cantos já amassados pela umidade da noite anterior. Não era Marina que o assombrava agora, mas a pergunta que não ousara fazer em voz alta. O que mais ele não me contou? Ricardo, à frente, parou de repente. Não por causa do cansaço, mas porque o caminho à esquerda, quase oculto pela vegetação, exibia uma placa de madeira apodrecida, com letras desbotadas. Vila dos Relógios 3 quilômetros. O nome soava como um presságio. Você conhece esse lugar? Mateus apontou, desconfiado. Ricardo não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um pequeno objeto de metal, uma engrenagem enferrujada que girava entre seus dedos como um talismã. Era o único resto que sobrara de seu ateliê depois do incêndio que consumira tudo anos atrás. O mesmo incêndio que, segundo os jornais, fora acidental. A gente não vai pra lá, disse, guardando a peça de volta. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer antes de sumir de vez. A estrada de terra os levou até uma ponte de madeira sobre um rio seco, onde as tábuas rangiam como ossos sob seus pés. Debaixo, entre as pedras, algo brilhava. Mateus se ajoelhou e colheu um fragmento de vidro azulado, quente ao toque, como se ainda guardasse o calor de alguma forja. Isso é, ele virou a peça na palma da mão, e o sol refratou uma imagem distorcida, o contorno de um relógio sem ponteiros. Ricardo arrebatou o caco de suas mãos e o atirou no rio. O som do vidro se estilhaçando contra as pedras ecoou como um tiro. Não toquem nada que brilhe por aqui, ordenou, a voz rouca. Essa vila não é abandonada. É esquecida. Mateus ia questionar, mas um ruído os fez congelar. Não era o vento nem animais. Era o som de engrenagens. Centenas delas girando em uníssono, vindo de algum lugar além das árvores retorcidas. E então, entre os troncos, uma figura emergiu. Não era um homem nem uma mulher. Era algo vestido com um casaco longo demais, os punhos cobertos por luvas de couro surradas e no lugar do rosto, uma máscara de metal com mostrador de relógio onde deveriam estar os olhos. Os ponteiros marcavam 00:05. Vocês estão atrasados, disse a figura, a voz mecânica, como se saísse de uma caixa de música quebrada. Mas ainda dá tempo de consertar. Ricardo recuou, empurrando Mateus para trás. A gente não veio para isso. A máscara se inclinou, e o som das engrenagens ficou mais alto, quase ensurdecedor. Todo mundo vem por um motivo, consertador. Até você. Mateus não entendia. Mas quando olhou para Ricardo, viu algo que nunca tinha notado antes. Nas veias de seus pulsos, finas linhas azuis brilhavam sob a pele como mercúrio líquido, sincronizadas com o tic-tac imaginário de um relógio invisível. E foi então que ele soube. A história que Ricardo lhe contará sobre Marina, sobre o mosteiro, sobre tudo. Era apenas a primeira camada da mentira. A 7ª engrenagem. O ar cheirava a óleo queimado e algo mais antigo, como poeira de séculos compactada entre as paredes de um mecanismo esquecido. Mateus sentiu os dedos formigarem, não de medo, mas de uma certeza repentina. Ricardo não era quem dizia ser. E pior, ele também não era mais quem achava que era. Você sabe o que são essas marcas, não sabe? A voz da figura mascarada ressoou, agora com um tom quase íntimo, como se estivesse lendo um segredo que Mateus nem sabia que carregava. Elas não são dele. São suas.
Ricardo tentou interromper, mas as palavras morreram em sua garganta quando as linhas azuis em seus pulsos pulsaram, como se respondessem a um comando. Um som agudo, quase imperceptível, vibrou no ar. O mesmo som que Mateus ouvia nos sonhos desde criança, aquele que o acordava suando, com as mãos crispadas em forma de garra. Você ouve, não ouve? A máscara girou lentamente, como se o mecanismo por trás dela estivesse se realinhando. O tic-tac da sétima engrenagem. A que não deveria existir. Mateus recuou, mas suas costas bateram em algo sólido. Não era a parede. Era um espelho enorme, emoldurado por metal retorcido, que não estava ali um segundo antes. E no reflexo onde deveria estar sua imagem, havia apenas uma silhueta borrada, como se alguém tivesse apagado seu contorno a dedo. O que você fez? Ricardo finalmente conseguiu falar, mas sua voz soava distorcida, como se duas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Uma era dele, a outra não. A figura se aproximou, e pela primeira vez, Mateus viu o que havia por trás da máscara. Não um rosto, mas um vazio preenchido por engrenagens minúsculas, girando em direções opostas, como se tentassem cancelar uma a outra. E no centro, um único olho humano, castanho, familiar que piscou devagar, como se o reconhecesse. Você não se lembra de mim, consertador? A voz agora era quase um suspiro. Eu era a criança que você deixou quebrar. Ricardo gritou, mas o som foi abafado quando as linhas azuis em seus pulsos se espalharam como rachaduras, subindo pelos braços, pelo pescoço, até cobrirem seu rosto em um padrão geométrico perfeito. Sua pele ganhou um brilho metálico, e por um instante Mateus viu através dele, como se Ricardo fosse apenas uma casca, um invólucro para algo muito maior, muito mais antigo. Ele não é seu amigo, a figura continuou, enquanto as engrenagens em seu rosto giravam mais rápido. Ele é a peça que você perdeu. A que completaria o relógio. Mas você a escondeu dentro de si como um ladino. Mateus sentiu algo se mexer dentro de seu próprio peito. Não era o coração. Era outra coisa, uma engrenagem, pequena e fria que sempre esteve lá dormente esperando. E agora, ela começava a girar. Você tem 3 escolhas, a voz mecânica baixou, quase carinhosa. Consertar ele. Consertar a si mesmo. Ou deixar que tudo se desfaça no último badalar. No mesmo instante, o espelho atrás de Mateus rachou. E nas fissuras imagens começaram a vazar. Um mosteiro em chamas, uma mulher com um relógio no lugar do coração, e pior de tudo, ele mesmo, anos mais velho, segurando uma chave de fenda ensanguentada, sorrindo enquanto o mundo ao redor desmoronava em pedaços de metal. A meia-noite não acabou, a figura estendeu uma mão, e em sua palma, uma agulha de relógio se materializou, flutuando. Ela só começou. O peso da agulha. Mateus segurou o próprio pulso, como se pudesse conter a engrenagem que agora latejava sob sua pele. O ar cheirava a cobre queimado e algo mais antigo, um perfume de terra molhada depois de anos de seca. A figura diante dele não tinha rosto, apenas uma máscara de porcelana rachada, onde se moviam sombras que não deveriam existir. Consertar ele, a voz ecoou, e as fissuras do espelho se expandiram, revelando um homem amarrado a uma cadeira de dentista, seus olhos costurados com fio de prata. Era Vitoriano, o relojoeiro que havia desaparecido há uma década, depois de jurar que consertaria o que não deveria ser mexido. Seu peito estava aberto e no lugar do coração, uma caixa de música tocava uma melodia que fazia os dentes doírem. Ele roubou o tempo dos outros para alimentar o seu. A figura girou a agulha entre os dedos, e o som de engrenagens rangendo encheu o quarto. Cada batida que você ouve na sua costela é um segundo que ele tirou de alguém. Cada suspiro seu é um ano que não foi vivido. Mateus sentiu a garganta queimar. Lembrou-se da mãe, dos seus últimos dias no hospital, quando os ponteiros do relógio da parede andavam para trás sempre que ele pisava no quarto. Lembrou-se do médico que dissera baixinho, isso não é câncer, é algo pior. E se eu consertar a mim? Sua voz saiu áspera. A máscara de porcelana inclinou-se. No espelho, a imagem de Mateus mais velho riu, e a chave de fenda em suas mãos pingava um líquido preto que corrói metal. Então você se tornará o que ele é. A figura apontou para Vitoriano, cujo corpo começou a se desmanchar em rodas dentadas e molas. Um ladino de segundos. Um fantoche de si mesmo. Cada parte sua que você arrumar será um pedaço de outra pessoa que você destruirá. Sua memória? Roubada de um velho em coma. Seu sorriso? Tirado de uma criança que nunca mais sorrirá. O chão tremeu. Do teto, pingavam gotas de algo que não era água. Eram instantes. Momentos congelados que se derretiam ao tocar o chão. Uma delas caiu na mão de Mateus, e ele viu, em um clarão, a mulher do relógio no peito. Ela estava em um trem, em 1923,
segurredando um bilhete que dizia "Não olhe para trás". Quando ela olhou, o vagão atrás dela desapareceu junto com todos os passageiros. E a terceira opção? Mateus apertou a agulha contra a palma, sentindo-a perfurar a pele sem dor. Sangue preto escorreu, espesso como óleo. A figura sorriu. Ou pelo menos, as rachaduras na máscara se alargaram, como se algo dentro dela estivesse se esticando. Deixar tudo se desfazer. Ela sussurrou. Mas não é tão simples. A meia-noite não é uma hora. É uma porta. E você está em cima do umbral. No espelho, o mosteiro em chamas ganhou cores. As chamas não queimavam madeira, queimavam tempo. Os monges não gritavam. Eles desapareciam, virando fumaça que se enrolava nos ponteiros de um relógio gigante no centro do pátio. E no alto da torre, uma silhueta observava tudo, segurredando o martelo do tamanho de um homem. Você já esteve aqui antes. A figura estendeu a mão, e as unhas dela eram feitas de minutos partidos. Em outra vida, em outro erro. Sempre a mesma escolha, sempre o mesmo fim. Mateus olhou para a agulha em sua mão. Ela não era mais de metal. Era de osso. Seu osso. E então ele entendeu. Não era sobre consertar. Era sobre quebrar. O martelo desceu com um som que não era som. Era o estalar de milhares de espinhas dorsais se rompendo ao mesmo tempo. O gemido de uma terra que se lembrava de ter sido céus. Mateus sentiu o osso-agulha vibrar em sua palma, como se reconhecesse o ritmo daquilo. A silhueta na torre, agora mais próxima, embora nenhum passo tivesse sido dado, inclinou a cabeça. Seus olhos não eram buracos, mas relógios sem ponteiros, marcando sempre a mesma hora. Nunca. Você acha que é o primeiro a segurar isso? A voz dela era feita de páginas sendo rasgadas. Os outros também pensaram que entendiam. Quebraram o que não deviam. Consertaram o que não podiam. E agora são cinzas que nem o vento quer levar. Mateus olhou para baixo. O chão do mosteiro não era mais pedra. Era pele. Milhares de palmas esticadas costuradas umas às outras, formando um tapete vivo que respirava em sincronia com o martelo. Cada vez que o objeto subia, as mãos se fechavam em punhos. Cada vez que caía, os dedos se abriam, como se suplicassem por algo que nunca chegaria. "O que você quer de mim?" Ele gritou, mas a pergunta se dissolveu antes de terminar. As palavras viraram moscas de tinta, voando em direção aos relógios nos olhos dela. "Eu não quero nada." A figura sorriu, e seus dentes eram engrenagens enferrujadas. "Sou só a porteira. Você é quem veio bater." E então ele viu. Não era um mosteiro. Era uma máquina de esquecer. As chamas não destruíam o tempo, elas o recolhiam. Os monges não morriam, eram desfeitos em memórias, e cada uma delas era martelada até virar pó, alimentando o mecanismo. A torre não era uma torre. Era o eixo central de algo muito maior, uma roda que girava para trás, apagando não só o passado, mas a possibilidade dele. Mateus apertou o osso-agulha até sangrar. "Você está me dizendo que tudo isso é minha culpa?" A porteira riu, e o som foi o rangido de uma porta se abrindo em uma casa abandonada há séculos. Culpa é uma palavra para quem ainda acredita em causas. Você não é culpado. Você é necessário. Ele sentiu o chão, a pele, as mãos, se mexer debaixo dos pés. Algo estava acordando. Algo que não era ele, mas que usava seu formato, sua voz, seus medos. No espelho atrás da porteira, uma versão sua se levantou devagar, com os olhos costurados e a boca cheia de pregos. Mateus sussurrou a coisa no espelho, com a voz de todas as pessoas que ele já havia decepcionado. "Você sempre soube que não ia consertar nada. Só queria ter o direito de quebrar." A agulha em sua mão pulsou. Não era mais osso. Era silêncio. E o martelo subiu de novo. O último prego. Mateus olhou para a agulha em sua mão, não mais um instrumento, mas um convite. O martelo, pesado como uma promessa, tremia no ar. A porteira sorriu com dentes que não eram dentes, e sim portas. Cada um se abria para um momento em que ele escolhera o silêncio em vez da verdade, a omissão em vez do grito. "Você não é o vilão", sussurrou a coisa no espelho, enquanto os fios que costuravam seus olhos se rompiam, um a um. "Você é o espelho. E todo espelho, cedo ou tarde, mostra o que não queremos ver." O martelo desceu. Não sobre a própria mão como ele temera. Não sobre o vidro como a fúria pedia. Mas sobre o chão que era pele, que era memória, que era a crosta fina sobre um abismo de vozes sufocadas. O impacto não quebrou nada. Liberou. Debaixo dos seus pés, as mãos que o sustentavam, as mãos de quem ele abandonara se soltaram. Não com raiva, com alívio, porque Mateus finalmente escolhera, não consertar, não quebrar, mas deixar cair. E no instante em que o martelo tocou o solo, o espelho se espatifou não em estilhaços, mas em pétalas. Cada fragmento era um rosto,
A mãe que esperava um telefonema, o amigo que precisava de um ombro, a estranha no ônibus que só queria ser vista. Todos sorriam. Não por perdão, por reconhecimento. Agora você sabe, disse a porteira, enquanto seu corpo se desmanchava em folhas secas. A culpa não era sua. A escolha sempre foi. Mateus olhou para as próprias mãos. Vazias. Livres. Pela primeira vez não havia agulha, nem martelo, nem sangue seco sob as unhas. Só uma cicatriz em forma de pergunta. E agora? Lá fora, o mundo não havia mudado. Mas o vento carregava algo novo. O som de uma porta se fechando. Não há de uma casa abandonada. Há de um armário onde, por anos, ele trancara a única coisa que realmente quebrara, a coragem de ser imperfeito. Ele respirou. E pela primeira vez, o ar não cheirava a poeira. Cheirava a começo.